Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudos do GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos, que tem a finalidade de estudar as obras básicas e que no momento está estudando já há 7 anos o Livro dos Espíritos, neste formato. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos. Nós estamos já na segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 partes ou 4 livros, e nós estamos no livro segundo do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 1º desse livro segundo, cujo título é Dos Espíritos. O Livro dos Espíritos dividido em partes ou livros, e cada parte em capítulos, e os capítulos em itens, em que Kardec vai fazer pergunta aos espíritos. Nós vamos ver a resposta que os espíritos deram e algumas respostas, comentários de Kardec. E nós já estamos no item Progressão dos Espíritos, em que nós, na semana anterior, deixa eu ver aqui, chegamos na pergunta 122B, que essa pergunta 122, Kardec começa perguntando se em sua origem os espíritos ainda não têm a consciência de si mesmo, como é que eles poderiam ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então, já que é assim, se haveria em nós espíritos um princípio, uma tendência que nos levasse para um lado ou para o outro. Vimos que os espíritos disseram que não existe essa tendência, que a causa não está no espírito, ou seja, na tendência, mas é exterior a ele, que vai fazer com que ele, através das suas escolhas, que a partir daí vai se dando o desenvolvimento do livre-arbítrio, o espírito vai tender a um caminho ou ao outro. Já tínhamos visto também que o mal é apenas a ignorância, o desconhecimento, porque nós somos criados simples e ignorantes, e nessa trajetória, a partir do movimento e das nossas escolhas do exercício do livre-arbítrio, vamos diminuindo essa ignorância. Mas aí na 122A, os espíritos vão perguntar da influência que os espíritos responderam na pergunta anterior. De onde é que viriam essas influências? E aí nós vimos, através da resposta dos espíritos, que são os processos obsessivos, que é aí que eles se formam, que é a influência de espíritos ainda imperfeitos e ignorantes, que visam nos dominar, para que nós possamos ir para um caminho que vai fazer com que nós tenhamos ações ou comportamentos, atuemos de forma que nós consideremos
ou a interpretação diz que é o mal. Então, essa influência. E para fechar, Kardec então pergunta: e essa influência que se exerce sobre os espíritos, ela é desde quando a gente começou, desde a nossa origem? E encerrando, fechando a resposta, os espíritos vão dizer que ela nos segue na vida enquanto espírito. Então, sempre ela vai acontecer até que nós tenhamos alcançado uma condição de domínio de si mesmo, que esses outros que ainda não chegaram lá desistem. Ou seja, essa influência ela pode acontecer sempre, porque quando eles respondem, segue a vida do espírito não acaba, não cessa. Mas só que, como ela não vai ter influência, esses espíritos ainda imperfeitos vão dizer assim: não vale mais a pena influenciar este espírito, porque não tem eficácia nenhuma essa influência. Então deixam, mas poderia ser, tanto é que Jesus foi tentado, né? Então, mas hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e vamos para a pergunta 123. Lembrando que a tradução que nós vamos fazer, a leitura aqui, as nossas reflexões, é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa aí vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, livro 2º do Mundo Espírita, o dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, item Progressão dos Espíritos, pergunta número 123. Por que Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal? É a pergunta que Kardec faz. Olhe como os espíritos respondem. Como ousa pedir contas a Deus de seus atos? Como ousa pedir a Deus conta de seus atos? Poder-se-ia pensar em penetrar em seus desígnios? Entretanto, pode-se dizer isto: a sabedoria de Deus se manifesta na liberdade de opção que concede a cada um, porque assim cada qual tem o mérito de suas obras. Então, Kardec pergunta por que Deus está fazendo tal coisa, por que Deus permite que o nosso desenvolvimento aconteça de determinada maneira. Os espíritos já começam chamando a atenção. Como assim? Você está questionando como Deus atua sobre a sua criação, nos chamando a atenção. Está pedindo contas, está querendo que Deus lhe dê satisfação de como ele atua? Como é isso? Com isso, a gente quer penetrar nos desígnios do Criador, quer entender como Deus trata a sua obra. Então, já nos chamando a atenção de que nós temos condições disso, mas, entretanto, nós vamos responder para que vocês entendam. A sabedoria de Deus se manifesta na liberdade de opção que concede a cada um. Lembra que no início da pergunta 122, os espíritos disseram que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo, e essa consciência ele adquire através das experiências. Então é como se ele estivesse dizendo: Deus não cria marionetes, em que ele vai determinar como cada espírito vai se conduzir. Então, eu não vou permitir que vocês façam determinada escolha, porque essa escolha vai lhe levar para o caminho do mal. E onde está a minha liberdade de querer
experimentar e por mim mesmo decidir, eu, espírito, que isso não é bom para mim e eu não quero fazer, então eu só vou fazer o que Deus quer. Então, a sabedoria de Deus se manifesta na liberdade de opção para que, a partir do exercício do livre-arbítrio, o que eu conquiste enquanto espírito seja mérito meu e não porque Deus não permitiu que eu fosse por aquele caminho. Então, olhe a sabedoria das experiências e permite que os espíritos, através das experiências, exercite, desenvolva o seu livre-arbítrio. Com isso está lhe dando a liberdade e as suas conquistas, portanto, não vão ser obras do divino, mas vão ser suas, vão ser por seus méritos. Então, embora não merecesse, porque nós estamos querendo entender o que a gente ainda não tem condição, porque se tivesse não faria determinada questão, como se estivesse questionando por que Deus permite. Como assim? Está querendo questionar a sabedoria divina? Mas nós vamos explicar, para que tudo que vocês alcancem sejam por mérito próprio, por ter experimentado, por ter vivido a experiência, porque só assim, é por isso que nós reencarnamos sempre. É por isso que não tem como não passar pelas encarnações. Não, já começou e só está indo no caminho do bem, não vai reencarnar mais. Tem que reencarnar para passar pelas experiências, para aprimorar o seu livre-arbítrio, até conquistar a condição de dizer: agora eu entendo o que o divino quer de mim e assim eu atuo. Que na fala do nosso amado Senhor Jesus eu e o Pai somos um. Eu entendo o que o divino quer de mim enquanto criatura e é assim que eu atuo. Mas por mérito, não porque era Jesus, não, mas porque foi Jesus, não. Foi criado simples e ignorante também e percorreu a sua trajetória para chegar na condição que se apresentou a nós, para nos ensinar o caminho que se percorrermos também, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês trilharem o caminho que eu trilhei, vocês chegarão exatamente aonde eu estou. Ok? Mas vamos à pergunta ainda. Vamos dar prosseguimento hoje, pegar a pergunta 124. Então, Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal para que, na liberdade de sua escolha, ele tenha o mérito das suas conquistas. E na pergunta 124, Kardec vai dizer: então, havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá graduações entre esses dois extremos? Ou seja, os espíritos, desde que começaram, já estão indo no caminho equivocado, que nós denominamos o caminho do mal absoluto. Outros não, já que lá desde o início estão indo no caminho do bem. Haverá graduações entre esses dois extremos? Pode haver uma alternância desse que está indo no caminho do mal e desse que está indo no caminho do bem? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sim, certamente. E são a grande maioria, em que tem essa alternância, em que mesmo começando em determinado caminho, através de determinadas escolhas, em outra experiência, pode vir, pelas circunstâncias, a fazer escolhas diferentes
escolhas equivocadas. E ao retornar, modificar essas escolhas nesse aprimoramento do exercício do livre-arbítrio, dizendo, isso não foi bom. Porque aí quando retornamos à dimensão espiritual e a consciência se amplia, porque não fica restrita ao personagem atual e à vida atual, ao aprendizado de agora, mas quando nós fazemos um balanço, dizer assim, isso não foi legal. Então, numa próxima, pode modificar, mudar a rota. Ou, o contrário, estava indo muito bem e, de repente, nas circunstâncias, os aprendizados a que são submetidos acabam indo por um caminho diferente do anterior. Então, haverá graduações, sim, entre estar fazendo bem e estar fazendo mal. Pode transitar, vir muito bem, daqui a pouco começa a fazer escolhas que não são as melhores, depois retorna a essa gradação entre as experiências. Então, havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outro do mal absoluto, haverá graduação entre esses dois extremos? Sim, certamente. E a grande maioria de nós que vive ainda nessa inconstância. Por isso que estamos, a grande maioria, na terceira ordem de espíritos imperfeitos. Porque lembram que lá tem aquela gradação que a gente vai passando até conseguir chegar na segunda ordem, porque a gente vai alternando, saindo em determinadas habilidades, em determinadas questões, nós já trabalhamos melhor algumas escolhas, mas em outras ainda não. Então, quando a gente vem em outra experiência, nós vamos desenvolver habilidades que ainda não conquistamos, então essas inabilidades elas acabam prevalecendo. A grande maioria de nós espíritos, encarnados e desencarnados, vinculados ao planeta Terra, pela condição que o planeta se encontra, está nessa condição, dessa ainda alternância entre esses extremos no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento espiritual. E é para isso que nós estamos nesse processo do ir e vir, nesse encarnar e desencarnar. Porque é através das experiências que vivenciamos e das escolhas que fazemos nas duas dimensões, não apenas quando estamos encarnados, mas também quando estamos desencarnados, porque lá também fazemos o exercício do nosso livre-arbítrio. Lá também na dimensão espiritual, não apenas aqui, o nosso livre-arbítrio está se desenvolvendo, porque lá também fazemos escolhas. Só que o resultado dessas escolhas é que vão fazendo com que nós consigamos transformar as nossas inabilidades em habilidades. A inabilidade, por exemplo, de perdoar, a inabilidade de se relacionar, para que a gente possa transformar numa habilidade. A habilidade é aquilo que já é conquistado. A habilidade é aquilo que eu não tenho que fazer força para fazer. A habilidade é aquilo que eu não tenho que pensar para fazer. Que para escolher não, já faz parte de mim, já está integrado. Então, eu atuo automaticamente a partir daquilo que já me pertence, que faz parte de mim. Então, nesse ir e vir, nós vamos saindo desses extremos, de onde é que nós temos uma inabilidade para que nós possamos passar para uma habilidade. E as diversas experiências, porque o nosso desenvolvimento espiritual, ele se dá assim, na experiência. Não é Deus nos criou e nos dotou de capacidade, mas não vai impedir que nós façamos nem bem nem mal,
nem que vá nem por um caminho, nem por outro. No exercício das nossas escolhas e convivendo com o resultado delas, porque a liberdade que ele nos dá é que nós vamos nos desenvolvendo e a partir daí nós vamos transitando nessa escala espírita e vamos progredindo, porque nós estamos no item da progressão dos espíritos. E a cada experiência dessa que nós conseguimos conquistar habilidades, nós vamos nos capacitando a passar para classes cada vez melhores dentro da ordem que nós nos encontramos. No caso, ainda a maioria espíritos imperfeitos, que tem uma gradação infinita em cada uma delas, até nós conquistarmos a segunda ordem dos bons espíritos, também em cada classe daquela, que são diversos níveis, até nós conquistarmos o lugar da primeira ordem, classe única, ou pura espírito, ou consciência plena. Consciência que nos permite entender o divino e atuar conforme o seu desejo para o nosso processo. Então, nós vamos ficar por aqui com a pergunta 124 e na semana seguinte nós vamos dar prosseguimento, que nós estamos já chegando pertinho de encerrar. Nós saímos da escala espírita, partimos para a progressão dos espíritos e depois vamos chegar ao próximo item, que vai falar sobre anjos e demônios. Ok, meus amores? Mas hoje nós vamos ficar por aqui, lembrando que o nosso estudo é sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nesse formato, mas que nós já estamos nos organizando para retornarmos ao estudo de forma presencial, lá na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, quarta-feira, das 19 às 20h30. Mas, às segundas-feiras, as doutrinárias já estão acontecendo. Aqueles que não conhecem podem ir, serão muito bem-vindos à nossa casa, e aqueles que já são frequentadores, trabalhadores, para matar a saudade, ok? Nós vamos ficar por aqui e semana que vem a gente retorna, mas antes vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Te agradecemos pelas energias que foram e que estão sendo derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos utilizando esse instrumento que é a doutrina espírita como um recurso a facilitar o nosso desenvolvimento espiritual. Que o teu amor possa sempre nos envolver e servir de combustível a nos incentivar nessa busca, e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.